Bom, meus amados, então nós vamos agora para a leitura do Evangelho. No Evangelho de hoje nós vamos ler Lucas 6, do 17 até o 26. Lucas capítulo 6, versículos 17 até o 26. Bom, nós estamos então acompanhando os passos de Jesus ao longo desse ano. E semana passada nós falamos a respeito do chamado de Jesus para os discípulos. É o momento em que ele escolhe os seus 12 e o seu ministério começa a tomar mais ritmo, digamos assim. Nós vemos que ele começa a andar ali pelo norte de Israel, a região chamada Galileia, pregando, fazendo milagres, e agora seu ministério parece que explode. Se ele até então ele conseguia andar entre as pessoas e existia só um burburinho das coisas que ele fazia, como por exemplo quando ele foi na sinagoga, agora o seu ministério tomou outra proporção. Ele está famoso em todos os campos. As pessoas vão até ele porque elas querem cura, porque elas querem libertação, porque elas têm uma deficiência física, porque elas têm uma dificuldade física, porque elas são atormentadas por algum espírito imundo. E esse texto fala exatamente disso. Jesus tendo subido, depois de chamar os seus 12, subido até um monte para orar, ele desce e faz vários milagres, as pessoas estão ali esperando ele, multidões. E aí então ele faz esse discurso. E esse discurso aqui, ele ficou famoso por vários motivos. Ele é uma das passagens, eu acho que mais ricas da Bíblia inteira. Porque é um dos momentos em que a gente pode ver o conteúdo da pregação de Jesus. Como incrível seria você ouvir. Imagina se a gente pudesse gravar, filmar naquela época. E aí você podia entrar lá no YouTube e ver uma pregação de Jesus. Incrível. A gente tem acesso a isso aqui. O conteúdo da pregação de Jesus aqui, nesse texto. E aí então a gente vê o que é importante para ele. Quais as coisas que ele valoriza. Quais as advertências que ele faz. E nesse texto nós vamos então hoje ver quais são as 4 coisas que Jesus valoriza, quais são as 4 coisas que ele acha que não são tão importantes assim. E esse texto, chamado de bênçãos e maldições, bênçãos e ais, ou também ele é chamado de bem-aventuranças. Bom, aqui eu tenho que fazer uma observação. Existe um outro momento na Bíblia, uma outra passagem que fala a respeito disso daqui também, que é Mateus 5, 6 e 7, é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E aqui a gente tem um sermão que é muito parecido, mas não é igual. Existem algumas coisas diferentes, tanto no conteúdo quanto na forma. Primeiro que ele fala as circunstâncias em que ele estava. E depois o próprio conteúdo. Vamos fazer a leitura que eu vou ressaltar essas diferenças depois. Amém? Então, no versículo 17, começando, fala o seguinte. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos de seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. Os que todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois de vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e os insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem.
regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque é grande a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pela revelação que o Senhor trouxe para nós até os dias de hoje. Que o Senhor fale em nossos corações e nos ensine através de suas palavras. Transmita à tua igreja aquilo que o Senhor quer e não aquilo que eu quero. Que eu seja um canal da tua palavra para a sua igreja. No nome santo do seu Filho Jesus. Amém. Então aqui o que acontece? Esse é o sermão que ficou conhecido como o sermão da planície. A gente tem o sermão da montanha e esse aqui ficou chamado de sermão da planície. Por quê? Lá no comecinho ele já fala, no 17. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Por isso que ele é chamado de planície, lugar plano. No Sermão do Monte fala que ele subiu ao monte e lá ele começou a pregar. Essa é a primeira diferença entre os dois. Só que tem várias semelhanças. O conteúdo é muito semelhante. Jesus começa com as bem-aventuranças lá no Sermão da Montanha. Aqui também ele começa. E ele fala as mesmas bem-aventuranças que ele fala no Sermão da Montanha, ele fala aqui também. Só que aqui ele só fala 4 bem-aventuranças. No Sermão da Montanha ele fala 8. No Sermão da Montanha ele não fala os ais. Aqui ele fala os ais. Ai de vocês, os ricos, ai de vocês, sem fartura e tal. E uma coisa interessante, no Sermão da Montanha ele não fala a palavra vocês, aqui ele fala. Aqui ele fala sempre, bem-aventurados vocês. Bem-aventurados vocês. Ele fala também, ai vocês. Lá no Sermão da Montanha ele não fala. Tem algumas diferenças que eles têm. Por que existem essas diferenças? E o que a gente pode concluir disso? Existem 2 possibilidades maiores que eu acredito que sejam plausíveis. Primeiro, tem a possibilidade de eles estarem relatando o mesmo evento, o mesmo fato, só que com detalhes diferentes. Cada pessoa que estava lá e testemunhou o evento pode ter anotado coisas diferentes. Então, esses detalhes, como se ele subiu da montanha lá e começou a pregar, ou ele subiu e depois que ele desceu ele começou a pregar, dependendo de quem fala, pode ter uma diferença, mas do mesmo fato. E também o próprio conteúdo. De repente, o Mateus ele escolheu não colocar os ais. Ele ouviu os ais, mas não colocar. De repente, Lucas decidiu que os ais eram importantes serem registrados, enfim. Então a primeira possibilidade é que seja o mesmo evento, só que com detalhes diferentes, porque muda o ponto de vista. Um ponto de vista de Mateus, um ponto de vista de Lucas. Existe também uma outra possibilidade que me agrada mais, que eu acho que faz mais sentido, que é, eles estão falando de 2 eventos diferentes, só que com a mesma pregação. Jesus ele passou o início do seu ministério pregando em várias cidades no norte de Israel. E não é de se admirar se ele repetisse um pouco da sua pregação. Natural, está pregando todo dia, e o conteúdo que ele tem para passar para um lugar, é possível que ele fale novamente em outro. Então, a segunda possibilidade é que realmente tenham sido 2 eventos diferentes, em que ele tenha falado a mesma coisa num lugar e a mesma coisa no outro. E aí ele fala com pequenas diferenças. Essa é a que eu acho mais plausível, que tenha sido 2 eventos diferentes, porém ele fez a mesma pregação ou pregações bem similares. Tá bem? Mas o que isso vai trazer para a gente? Isso traz uma confiança na pregação e no relato do que eles estão falando. Porque 2 pessoas diferentes testemunharam e anotaram e deixaram registrados os mesmos ensinamentos. Isso mostra uma confiança no que Jesus realmente falou, que as pessoas não acrescentaram, não inventaram o discurso dele. Isso dá uma confiança, legitimidade para a pregação dele. Então a gente vai entrar agora no conteúdo da pregação propriamente dita. O que Jesus está falando?
qual a mensagem que ele quer trazer. E para a gente entender o que ele está falando, é muito importante que a gente veja o versículo 20, que ele fala o seguinte: olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Pronto, essa é a expressão, o reino de Deus. Essa é o motivo básico da pregação de Jesus. Em Mateus fala que ele tinha saído pregando o reino de Deus, a mensagem do reino de Deus. Essa é a pregação que ele está falando. João Batista, vocês lembram do momento em que João Batista batizou Jesus? A mensagem que ele estava falando? Ele falava: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Então, o reino de Deus é o tema principal da pregação, tanto de João Batista quanto de Jesus. E o que ele está descrevendo aqui é exatamente o cidadão do reino de Deus. Quais são as características dessa pessoa que ingressa nesse reino, que faz parte desse reino? Você quer ser cidadão desse reino? Então essas são as condições. Essas são as características de quem faz parte desse reino. E aqui a gente tem um conjunto de coisas que descrevem a mesma pessoa. Não significa que são coisas diferentes. Existem aqueles... de repente você pode imaginar isso. Tem alguns que são pobres. Bem-aventurados esses. Tem outros que são famintos. Bem-aventurados esses. Eu me identifico mais com os que choram, mas eu não me identifico muito com os perseguidos. Não. Ele está descrevendo, fazendo uma descrição da mesma pessoa, do cidadão do reino de Deus, e todas essas características vão aparecer nele. Quais são essas características? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os famintos, bem-aventurados os que choram, e bem-aventurados os perseguidos. E aqui é uma coisa maluca. Porque que ele fala de bem-aventurança é o contrário do que o mundo vai esperar. É o contrário. O que significa bem-aventurança? Literalmente, bem-aventurado é feliz. A palavra em grego lá é makarios, que significa uma felicidade muito grande. Então, quando ele fala bem-aventurado, ele fala feliz. Felizes aqueles que fazem isso, felizes aqueles que fazem aquilo. Felizes esses que agem dessa forma. E assim vocês serão felizes. Jesus aqui ele está contrastando e botando em xeque o conceito de felicidade nosso. O que a gente considera felicidade? O que a gente considera como sucesso? O que a gente considera como objetivos? E a gente espera algo, mas Jesus tem outra agenda. Nós queremos ter felicidade por alguns meios, e ele fala que a felicidade você vai encontrar em outros meios. São 4 elas, então. Primeiro, bem-aventurados os pobres. O nosso conceito de felicidade diz que bem-aventurados os ricos. Eu vou ter felicidade quando eu tiver uma grana, quando eu tiver uma casa confortável, quando eu tiver um carro bom. Essa é a felicidade que a gente busca dia a dia. Buscar a felicidade na grana, na posse, no dinheiro, no ter. Até mesmo no status que o dinheiro traz. Jesus ele faz isso ao contrário. E ele vai falar assim: bem-aventurados os pobres. Versículo 20. Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Não só ele vai falar que bem-aventurados os pobres, mas ele vai fazer um ai para os ricos. Ai de vocês, 24, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que acham que vão encontrar felicidade na riqueza. Ai de vocês que acham que vão encontrar o motivo da vida de vocês nos bens, nas posses. Mas felizes são aqueles que são os pobres.
olha só como é que ele faz, diferente. A gente espera uma coisa e ele fala outra, totalmente diferente. E aqui pobres não significa somente pobres financeiramente, materialmente. Significa também. Mas é algo um pouco mais profundo que isso. O Carlinhos Queiroz tem um livro que chama... Nossa, agora eu vou esquecer o nome do livro, mas é sobre o Sermão da Montanha. Eu fiz uma série de estudos sobre o Sermão da Montanha junto com o pessoal da UMIC, que durou 23 semanas, basicamente. Você pode ficar nesse sermão aqui várias semanas. Foi o que a gente fez. E lá, o Carlinhos ele faz uma constatação muito importante. Por que bem-aventurados os pobres? E se é que tem alguma relação da pobreza material com a pobreza de espírito? Aqui ele fala de uma pobreza de espírito, principalmente. Mas será que existe alguma relação entre pobreza material e pobreza de espírito? Ele defende que sim. Eu acho muito bom esse ponto. Por quê? Há um risco na riqueza, há um risco no sucesso de você acabar colocando a sua confiança em si mesmo e não buscando a Deus. Por exemplo, a pessoa que de repente ela tem um curso superior X, não, sou formado em direito e tal, então ela confia em si porque suas capacidades de estudar, ela confia no seu intelecto, ela confia no seu braço, no seu sucesso. A pessoa que construiu uma carreira, por exemplo, ela confia na sua história, ela confia na sua capacidade de crescer pelos seus próprios meios, pelo seu próprio braço. A pessoa que tem muitas posses, tem bens, ela confia que ela não vai sentir falta de nada porque eu tenho bem tal, eu tenho uma conta tal, eu tenho uma reserva de emergência. Então a confiança dela acabou colocando nas coisas que ela conquistou. É um risco que se corre. Não necessariamente, mas é um risco. Mas o pobre, um pobre miserável mesmo. Essa é uma pessoa que não tem nada. Essa pessoa vai botar sua confiança em quê? Ela pode botar sua confiança nos bens dela? Não, não tem nada. Ela pode botar sua confiança no patrimônio? Ela pode botar sua confiança nos estudos que ela fez? Não pode, porque ela não tem. Geralmente essa pessoa, ela bota sua confiança em Deus. Ela olha para si e fala assim, eu não tenho nada para me apoiar, eu não tenho nada para colocar minha confiança, então eu vou confiar em Deus. É o que me sobrou, é o que me resta. Esse espírito, isso é a pobreza de espírito. É você se colocar diante de Deus como um necessitado. Não necessariamente, ele não está falando que ser rico, ou ter posses, ou ser bem-sucedido, ou ter estudos é ruim, não. Ele está falando de quem coloca a sua confiança nisso. E de repente transforma isso, o seu Deus, transforma isso num motivo de idolatria. Ai de vocês os ricos, porque vocês, olha só, receberam a sua consolação. A pessoa se consola naquilo que tem. A pessoa bota a sua confiança naquilo que tem. Ai de vocês. E ai de vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. O reino de Deus é isso. Uma comunidade de pessoas que chegam diante de Deus sem nada para oferecer. Que chegam diante de Deus e se despem daquilo que você tem, daquilo que você sabe, daquilo que você conquistou. Fala, Deus, eu preciso totalmente de você. Eu preciso de você, eu não preciso do meu intelecto, eu não preciso dos meus bens, eu não preciso das minhas roupas, eu não preciso do meu emprego, eu preciso de você. E é por isso que humildade pode ser uma boa. Pode ser uma boa. Completamente. Coração de humildade é uma boa para resumir. Segundo, os famintos. Como pode alguém ser feliz sendo faminto? Ele vai falar aqui lá, então, no 21. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois se sentirão satisfeitos. E, em contraposição disso, tem um ai. Versículo 21. Ai de vocês que agora têm fartura, porque vocês passarão fome.
Um lado a gente acha que abundância, fartura, é o que vai nos fazer felizes. Mas Jesus fala outra coisa, fala dos famintos. Bem-aventurados aqueles que sentem fome. Isso tem alguma coisa a ver com o anterior, da questão da pobreza. O pobre é aquele que sente fome. O rico é aquele que tem abundância. Mas também leve isso para a questão espiritual. O rico espiritualmente, ele que se acha rico, que ele mesmo se consola, que ele mesmo tem abundância. Em contraposição, o faminto. E o faminto aqui, ele vai trazer a questão da justiça. 21. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, porque serão satisfeitos. E aí no outro, ele fala no 25, ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. A sede de justiça, a fome de realizar justiça é o que move eles. O Hernandes Dias Lopes, no comentário, ele vai falar o seguinte, que o faminto aqui, ele não tem no que se consolar. Só que a pessoa que tem abundância, ela não tem uma fome de justiça porque ela já está consolada. Então, ela não se importa com o sofrimento alheio porque ela já está saciada, ela está de barriga cheia. Então, ela não se importa com o que está acontecendo à sua volta. Enquanto o faminto é aquela pessoa que ela tem a consciência da sua pobreza, ela tem consciência que outras pessoas também precisam e tem consciência de que existe injustiça no mundo. Então ela tem fome de justiça, ela tem fome para que as pessoas sejam recebidas, para que as pessoas sejam acolhidas, para que as pessoas mudem de vida. Aqui a gente poderia dizer que ele está falando aqui de um movimento de empatia. Ser faminto é ter empatia pelo sofrimento alheio. Ser faminto é ter empatia pelo que passa necessidade, que passa injustiça, que sofre. Isso aqui é ser faminto. E bem-aventurados são esses, não os que têm fartura. Não os que têm abundância, não os que não se preocupam com a injustiça alheia, mas aqueles que têm fome e sede de justiça. Terceiro, bem-aventurados os que choram. Ainda no versículo 21, parte B, fala o seguinte, bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. E tem um ai, lá no versículo 25 também. Ai de vocês que riem, pois haverão de lamentar e chorar. Que loucura, né? Se a gente olha para o conceito de felicidade nosso, de repente ele está muito associado com o conceito de alegria. Como que, ai de vocês os alegres, e como que feliz aquele que chora, parece ser um contrassenso. Como pode alguém estar chorando e estar feliz? Essa é a felicidade do reino de Deus, estar chorando? E esse choro aqui, o Hernandes Dias Lopes também vai colocar que é um choro pela situação. A pessoa que chora porque ela percebe a situação nos dois pontos anteriores. Ela percebe a sua situação de pobreza espiritual, que não tem nada a oferecer para Deus, não tem nada com que se vangloriar. Ela percebe a fome das pessoas, a sua própria fome e a injustiça que acontece no mundo, então ela chora. É uma consequência dos dois anteriores. Ela se quebranta pela situação das outras pessoas. É aquela questão da empatia também. A alegria, em momentos fora de contexto, ela não é bem-vinda. De repente a gente pode falar que seria muito bom se a gente estivesse sempre alegre. Não é? Alegria, maravilha. Eu quero estar sempre alegre. Mas em contextos de choro, você tem que chorar. Em momentos de dor, você tem que estar com uma pessoa aqui chorando junto com ela. Tem um filme que eu gosto muito desse filme, que se chama Divertidamente. Vocês achou Divertidamente? É um desenho da Pixar. E aí tem lá como se tivesse 4 bonequinhos dentro da cabeça da pessoa que guiam o que a pessoa faz. São 4 emoções. Raiva, alegria, ódio e tristeza. Raiva, não, eu falei errado. Raiva, nojinho, tem uma nojinho também. Alegria
e tristeza. E aí a alegria acha que ela tem que controlar sempre as ações da pessoa. Sempre, 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 sempre. E eles deixam de lado a tristeza. Tristeza, ninguém te quer aqui, tristeza. Mas tem um momento que a única pessoa que conseguia resolver a situação era a tristeza. A alegria ao ver alguém sofrendo não é bem-vinda. Se você está alegre, se você está sorrindo ao lado de alguém que chora, que tem necessidade, que passa fome, isso não é bem-vindo. O que chora aqui então é aquele que chora com a situação das pessoas, que sente compaixão. Essa pessoa vai ser satisfeita, essa pessoa vai rir, porque Deus vai fazer a sua justiça para aqueles. Agora, aquela pessoa alegre, alegria aqui significa ser alegre num contexto de sofrimento. Essa pessoa, no final das contas, vai acabar chorando. Essa pessoa, no final das contas, não vai ser consolada. E aqui está envolvido novamente essa questão da empatia, de você estar junto com a pessoa. Quando a pessoa sofre, quando a gente tem uma perda familiar, quando a gente está num momento difícil, quando a gente está num momento de, sei lá, demissão, problema financeiro, com um problema dentro de casa, com doença, com um momento de depressão. Você tem que estar com a pessoa nesses momentos tristes também, chorando com ela. E aí sim nós seremos consolados. Felizes então são os que choram. Coisa maravilhosa. E por último, os perseguidos. Versículo 22. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, os insultarem e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque é grande a recompensa de vocês nos céus. Pois assim também fizeram com os profetas. Tá? E aqui tem um ai também. Felizes aqueles que estão perseguidos, mas ai daqueles que são populares. Lá no versículo 26. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados de vocês também trataram os falsos profetas. A gente modernamente acha que felicidade é ser popular. Você tem ser reconhecido pelo que você faz, pelo seu trabalho, pelo que você fala. Ser popular, você tem uma conta de Instagram com vários likes, com muitos seguidores. Isso é felicidade. As pessoas buscam isso. É isso que as pessoas querem. Mas aqui ele fala, popularidade. Ai de vocês que buscam popularidade. Ai de vocês que querem ter o nome de vocês reconhecidos. Ai de vocês que as pessoas estão falando muito bem de vocês. Assim também fizeram com os falsos profetas. As pessoas, antigamente, no Antigo Testamento, fizeram isso com os falsos profetas. Mas felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Lá no Sermão do Monte, ele fala exatamente isso. Perseguidos por causa da justiça. Você é uma consequência lógica. Você, primeiro, é pobre, reconhece sua pobreza. Você tem fome de justiça. Você chora pela situação de pecado das pessoas e da injustiça que existe no mundo. E depois você, então, começa a pregar esse evangelho, começa a pregar a justiça de Deus. Naturalmente vai vir a perseguição. É isso que ele está falando aqui basicamente. Essa mensagem do reino, ela é confrontadora. Aqueles que levam a mensagem, eles vão ser perseguidos, eles vão ser mal vistos. Porque não é uma mensagem muito fácil, não é uma mensagem muito branda. É uma mensagem de confronto. Lembra quando Jesus estava lá na sinagoga e o pessoal começou a perseguir ele, queriam matá-lo? Exatamente isso. Porque eles não estavam receptíveis a uma mensagem de confronto. E ele fala aqui, olha, o meu evangelho, o reino de Deus, a proclamação do reino, ele vai fazer isso. Ele vai trazer, assim, confronto. Ele vai trazer uma impopularidade para vocês, mas bem-aventurados são vocês, porque essa é a mensagem que eu quero que vocês preguem. Bem-aventurados vocês, porque vocês serão no reino de Deus. Bem-aventurados vocês, porque
Era isso que eu queria que vocês fizessem. Era porque foi isso que aconteceu comigo. Jesus está pregando aqui o que vai acontecer com ele. Ele prega e ele vai ser perseguido. A popularidade, então, não é aquilo que vai nos trazer felicidade. O que vai trazer felicidade para a gente vai ser pregar o Evangelho de Deus e abraçar as consequências disso, mesmo que isso significar perseguição. Amém? Então, os 4 ais que ele faz aqui, as 4 bem-aventuranças são essas. Bem-aventurados os pobres, em contraste com ai de vocês ricos. Bem-aventurados os famintos, em contraste com ai de vocês que têm abundância e fartura. Bem-aventurados os que choram, em contraste com ai de vocês os que sorriem, os que estão alegres. E bem-aventurados os perseguidos, em contraste com ai de vocês que têm popularidade. E aqui, novamente, só para fechar isso, Jesus ele não está condenando nada dessas características. E são coisas que são legítimas. Riqueza, abundância, alegria, popularidade. São coisas que são legítimas. O problema aqui, o que ele está colocando é você colocar o motivo da sua alegria, o teu objetivo de vida, o motivo da sua satisfação nisso. As pessoas que buscam isso como o objetivo da vida delas, a riqueza, a fartura, a alegria exacerbada, divertimento, a popularidade. As pessoas que botam isso estão criando ídolos para si. As pessoas que botam isso no seu centro da sua vida como seu objetivo, elas estão criando ídolos. É aquela imagem de Isaías, que fala que a pessoa plantou uma árvore, regou, cuidou, fez ela crescer. Quando ela cresceu, ele derrubou a árvore, começou a trabalhar nela, esculpir, fez uma imagem de madeira, e aí ele passou a reverenciar ela, servir ela para a vida inteira. Às vezes a gente faz exatamente isso. A gente constrói uma carreira, a gente constrói patrimônio, e depois a gente vive para isso, idolatra isso. Não é isso que Deus quer para a gente. Ele quer essa simplicidade, essa pobreza, essa fome, esse choro, esse sentimento. E é o anúncio do Evangelho que traz a perseguição. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar já encerrando também. Semana que vem nós vamos continuar nesse mesmo discurso. Ele vai falar sobre o amor aos inimigos, uma passagem maravilhosa. Espero que vocês venham semana que vem, façam as leituras em casa e vocês vão ser tremendamente abençoados com esse texto. Senhor meu Deus, muito obrigado pela sua palavra que o Senhor trouxe aqui hoje. Obrigado pela tamanha sabedoria que o Senhor nos traz. Obrigado pelo confronto também. O seu Evangelho é uma mensagem de alegria, de felicidade, sim. É uma mensagem de boas novas. É uma mensagem de novidade de vida. Mas é uma mensagem que confronta. É uma mensagem que nos tira da zona de conforto. É uma mensagem que nos faz mover. E que o Senhor nos mova, Senhor, dessa manhã. Mova nossos corações para outros objetivos. Nós não queremos ter nossos objetivos humanos. Nós não queremos colocar nossa confiança no nosso próprio braço. Nós não queremos botar nossa confiança nos nossos bens, riqueza, conhecimento. Mas que possamos nos colocar totalmente despidos diante de Ti. Totalmente necessitados de Ti. Totalmente necessitados do Teu amor, da Tua graça, da Tua compaixão. É isso que declaramos essa manhã. Que somos necessitados de Ti. Trabalha no nosso coração nessa semana, para que nós possamos compreender e executar na prática isso. Que nós possamos levar a Tua mensagem, o Teu Evangelho, mesmo que isso signifique perseguição. Esteja conosco, nos protegendo, nos cuidando, nos dando sabedoria e graça. Em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina com o Teu Espírito Santo contigo, hoje e todo sempre. Amém. Graças a Deus, meus amados, muito obrigado por vocês virem hoje. Espero vocês semana que vem, espero vocês hoje à noite aqui também com a gente. Amém? Muito obrigado.